Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida comum, mas que a gente tem que desmistificar. Será que todo surdo precisa de Libras? Vamos ver juntos isso hoje, vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é uma dúvida muito comum, mas ao mesmo tempo também é uma crença do senso comum, que é: falou em Libras, é surdo. É surdo, falou em Libras. Será que é assim? Hoje eu vou desmistificar isso pra vocês nesse vídeo com algumas explicações. Mas antes disso, eu já queria pedir pra vocês deixar aqui o seu like, porque isso ajuda muito outras pessoas a receberem essa informação. E a gente sabe muito bem o quanto que a gente ainda precisa quebrar esse paradigma, essa crença, tá bom? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu tô falando sempre muito sobre isso, sobre audição, sobre surdez, sobre implante coclear. Esse é o canal pra você tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Mas então vamos lá, entrando direto no tema. Será que realmente todo mundo que fala em Libras é surdo? E será que todo surdo usa Libras? Se eu fosse vocês, eu dava uma olhadinha já aí no Google e no Instagram, uma hashtag que se chama Surdos que Ouvem. Os Surdos que Ouvem foi uma iniciativa da Paula Pfeiffer. Se vocês quiserem, ela também tem alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, e que ela demonstra justamente essa quebra, a quebra dessa crença. Porque, pessoal, sim, existem surdos que ouvem. Como assim? Os surdos que ouvem são pessoas que têm deficiência auditiva e usam próteses auditiva. Seja essa prótese um AASE, o aparelho de amplificação sonora individual convencional, aquele que fica atrás da orelha, com o molde, muitas vezes sem o molde, dependendo do tipo de perda auditiva, ele pode até ser um pouquinho mais interno, e o implante coclear, que é aquele que tem o cabo e tem a antena na cabeça. Então, sim, existem os surdos que ouvem e eles são muitos nesse nosso querido Brasil. Então, pessoal, o que eu quero reforçar aqui pra vocês é justamente isso. Esses surdos que ouvem, pessoas que têm deficiência auditiva, mas que usam aparelhos auditivos, elas também falam em Libras. Muitas vezes, uma coisa não exclui a outra. Muitas vezes não. Na minha opinião, uma coisa nunca exclui a outra. O fato de usar aparelho auditivo ou implante coclear não exclui a possibilidade de você se comunicar por Libras. É claro que existe uma vertente, tanto de médicos, otorrinos, quanto de fonoaudiólogos, em que a gente acredita muito na oralidade. Então, se tem uma criança, bebezinha, que nasceu surda, né, e junto na consulta com os profissionais a família optou em fazer o implante coclear, a gente vai insistir na oralidade, afinal, ela está tendo um input auditivo muito importante. Então, não basta a gente só colocar o aparelho e esperar que ela fale, que ela se desenvolva sozinha. Não, a gente precisa do papel do fonoaudiólogo, da terapia de fono, para que ela consiga se desenvolver. E aí, claro que a audição e a linguagem, elas estão juntas. Recomendo os últimos vídeos que eu falei sobre isso aqui no canal, sobre desenvolvimento auditivo e a relação com a linguagem, e também sobre as categorias de linguagem, para vocês verem que uma coisa caminha junto com a outra. E de verdade, outro mito que a gente tem que quebrar totalmente é de que aprender Libras é muito mais fácil. Não, pessoal, a Libras é uma linguagem, é uma comunicação. Pode ser um pouco mais fácil, realmente, porque ela é mais gestual, e a linguagem oral ela é um pouco mais difícil, claro, porque existem muitos outros fonemas, existem muitos pronomes, artigos, construção de frases, existem os tempos verbais, então realmente é um pouco mais difícil de aprender do que a Libras, até porque essa linguagem ela não vem sozinha, ela precisa da audição, ela vai precisar sim da linguagem escrita, da leitura, então tem muitas coisas aí para que ela seja desenvolvida, porém não sejam negligentes. O fato da Libras ser um pouquinho mais fácil, entre aspas, de aprender ali na prática, a Libras você também vai precisar desse apoio da linguagem para você desenvolver a leitura e a escrita. Então, todas as pessoas que... Então, a gente tem que lembrar que qualquer linguagem é necessário que você desenvolva, que você adquira, que você estimule o quanto antes. Então, mesmo que exista a opção de que aquele bebezinho ou aquela criança se comunique por Libras, tem que ser ensinado essa língua desde o começo, desde que ele é bebê. Não adianta a gente só tentar ficar falando e depois decidir pela Libras assim. Isso pode confundir a criança. E outra coisa também que a gente tem que reforçar muito, pessoal, é que muitas vezes aqui entram os surdos que ouvem. Tem muitos pacientes, indivíduos que usam implante coclear
que ouvem, que falam, se comunicam oralmente, mas que precisam da Libras. A Libras é um apoio. Então, quantos e quantos indivíduos que usam implante que a gente vê que falam, são oralizados, mas que tem algumas dificuldades na fala, né? Que às vezes não consegue formar todos os fonemas exatamente, né, tão certinho, que às vezes tem alguma dificuldade de colocar os pronomes na frase corretamente, que pode até ter uma dificuldade com os tempos verbais. Então, por isso que eu digo, a linguagem oral ela é muito mais complexa realmente do que parece. Então, mesmo os surdos que ouvem, que usam as próteses auditivas, muitas vezes eles falam e eles também usam a Libras. Então a gente não pode negligenciar nenhuma dessas duas línguas. Então você, surdo que ouve, que está insistindo na linguagem oral, ótimo, muito bom. A gente fica muito feliz de ter mais pessoas que têm essa possibilidade. Porém, se você tiver com muita dificuldade, a gente também tem que lembrar disso, que a aquisição da linguagem oral, ela é máxima até os 5 anos de idade. Assistam os outros vídeos do canal. Depois dos 5 anos de idade, realmente fica mais difícil da criança adquirir linguagem oral. Isso por conta, assim, do nosso próprio sistema, do nosso próprio cérebro, que ele vai se modificando, a plasticidade neuronal fica um pouco reduzida. Ela ainda existe, mas ela fica um pouco mais reduzida. E como a linguagem oral é muito complexa, vai ficando mais difícil. E aí, pessoal, que entra a Libras. Então, não negligenciem a Libras. A Libras pode ser um apoio muito importante para os surdos que ouvem e que têm um pouquinho de dificuldade na linguagem oral. Então, pessoal, vamos quebrar essa crença, tá bom? De que todo surdo só usa Libras e de que qualquer pessoa que usa Libras é surda. Não é bem assim. A gente vê, por exemplo, tem muitos familiares, né, de pessoas que são surdas, né, que usam Libras, que também falam em Libras. Então, a mãe, a irmã, o pai seria o ideal, né? Eu sei que não é exatamente esse cenário, mas o ideal é que toda a família falasse em Libras para se comunicar com aquela criança. Por quê? Outro alerta grandão aqui, pessoal. A linguagem tem que ser treinada para a pessoa ser fluente naquela linguagem, para que se ela se comunicar totalmente de forma eficiente, ela precisa treinar, ela precisa ter contato com esse universo de Libras. Então, se o seu filho precisa de Libras, você tem que falar Libras. E a minha recomendação é que todos da família, pelo menos que moram na mesma casa, deveriam ter a Libras. Pessoal, isso é essencial. É mais ou menos como se a gente for aprender uma nova língua. É uma nova língua. Quando a gente tá aprendendo inglês, o que a gente faz? Assiste filme sem legenda, escuta uma música, tenta conversar com alguém, faz aula de conversação. Pessoal, a Libras é uma língua, é a mesma coisa. A gente tem que estar sempre expondo. Então não adianta você só ficar falando oralmente e esperar que o seu filho aprenda Libras assim, que ele sozinho fale só em Libras. Não. Ele vai falar do jeito que você falar. Então, se você falar e fizer os sinais, ele vai fazer isso. As crianças aprendem por repetição, por padrões. Então, estabeleça esses padrões, estabeleça isso que você viu que é importante para o seu filho. E você, adulto, também é sua responsabilidade exigir isso das pessoas que convivem com você, exigir do seu irmão, de um eventual namorado, namorada, falar assim, olha, né, vamos lá, vamos aprender Libras comigo, vamos, né, nos comunicar melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco pra gente, pra realmente impor o quanto que isso é importante, tá bom? E no caso da linguagem oral, é a mesma coisa. A gente não pode esperar que uma criança que tá ali sendo estimulada, né, só pela linguagem oral, esteja dentro de uma casa que é todo mundo muito quieto, que ninguém conversa muito, que ele aponta e ele já recebe o que ele quer. Tem que ter muito estímulo, tem que ter muita conversa, muita comunicação. Eu vejo que às vezes alguns pais ficam preocupados, né, quando colocam o aparelho ou implante, né, eles ficam, nossa, mas a minha casa é uma bagunça, todo mundo conversa, fala, tem música alta. Ótimo! É o ambiente que aquela criança vive, é o ambiente que a família dela vive, então ela precisa se acostumar. Claro, existem famílias que são mais reservadas, que são um pouco mais quietas, tudo bem, também é o ambiente que ele vive, né, que ele vai ter que se acostumar. Mas a linguagem precisa dessa estimulação. Então vocês têm essa ponta de responsabilidade, que mesmo que, né, talvez seja uma família mais quieta, né, mas em algumas situações vocês vão ter que estimular essa linguagem, isso é essencial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido que não é uma linha tão reta assim, não é 880, é surdos a Libras é surdo. Não, existem muitos outros surdos que ouvem, existem surdos que falam e usam Libras, existem surdos que não usam nenhum tipo de prótese e realmente se comunicam somente pela Libras, ótimo. Existem os surdos que ouvem e falam normalmente, não usam Libras e tá tudo bem também. Então, pessoal, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que expandir um pouco mais a nossa visão. A gente tem que sair um pouco desse campo de que inclusão é incluir o surdo, só o surdo com Libras, que todo mundo tem que usar Libras. Não, se você pensa em inclusão, você tem que incluir todas
as pessoas que são surdas e todas as suas diferenciações. Então eu tenho sim o surdo que usa Libras, que sim, ele tem que ser incluído. A gente precisa que as pessoas aprendam Libras para conversar com ele, a gente precisa pensar em estratégias dentro de sala de aula, dentro de faculdades, para que ele seja inserido e para que ele tenha sucesso. Mas a gente também tem que pensar nos surdos que ouvem, que têm as suas dificuldades também, que se comunicam oralmente, eventualmente fazem Libras também, ou se só comunicam oralmente e têm dificuldades também, por mais que eles usem as próteses auditivas, ele não é ouvinte. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Ele é um surdo que ouve. A partir do momento que quebrar ou que acontecer alguma coisa com aquele aparelho, ele é surdo. E tudo bem. Então a gente tem que pensar em quais dificuldades ele tem pra gente também incluir essa pessoa. Então, é só isso que eu peço, pra gente não negligenciar nenhum lado da surdez. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo também é um pouquinho polêmico, gera muita discussão, muitas opiniões diferentes. Estou aberta a ouvir a opinião de todos vocês, claro, com educação. Então, se você tiver uma opinião diferente, se você não concorda com alguma coisa que eu disse, fique à vontade para deixar aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso, tá bom, pessoal? E aí a gente conversa, eu posso até fazer outro vídeo, fiquem à vontade para dar sugestões. Aqui é um canal de comunicação. É até meio engraçado falar isso, né? Porque realmente comunicação, né? Eu sou fono, eu tô aqui me comunicando, enfim. Então, como esse é um canal de troca, de conversa, eu quero saber opiniões de vocês. E eu quero sim, eu estou aberta a repensar as minhas se você de repente não concordar com elas. Mas vamos fazer isso com muito respeito e tentando enxergar todos os lados. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para você receber outros vídeos e se você quiser, me segue lá no Instagram que eu falo ainda mais sobre isso com um pouquinho da minha vida pessoal. Espero ver você aqui na próxima. Até breve!